Boa noite e muito obrigada pela preferência. Cabo Verde comemora esta sexta-feira, 5 de julho, 44 anos de país livre e independente. De um arquipélago considerado inviável em 75, a construção do Estado de Direito possível que é hoje e até alcançar o status de país desenvolvido que se pretende no horizonte de até 2030, decorre um percurso marcado por ganhos e conquistas, bem como percalços e desafios importantes ainda por vencer. Para uma reflexão sobre os vários aspectos históricos, políticos e culturais que consubstanciam a identidade nacional, temos aqui conosco o reitor da Unisantiago, Gabriel Fernandes, doutor em Sociologia Política e com especialização na área da sociedade cabo-verdiana. Muito boa noite, doutor. Boa noite. 44 anos de independência, que retrato faz do país que os cabo-verdianos construíram até agora? Bem, nos 44 anos tivemos ganhos consideráveis. Eu diria que Cabo Verde é um exemplo típico de um Estado-nação pós-colonial bem-sucedido, porque em todas as frentes, sob os vários pontos de vista, Cabo Verde avançou consideravelmente. Não há comparação possível em termos simbólico-culturais, em termos políticos e em termos de socioeconômicos. Porque Cabo Verde, antes da independência, era um país que eles conheciam, ou na arena internacional, era conhecido como um país que vivia sob o espectro da fome, da miséria, do abandono. Ilhas perdidas no oceano, ilhas prisão. Portanto, eram ilhas que basicamente não estavam posicionadas para albergar gente. E nós, no período pós-independência, conseguimos transformar essas ilhas prisão em ilhas de fruição, em ilhas de refúgio, em ilhas de acolhimento. Conseguimos sair de uma situação em que as pessoas viviam em extrema carência para termos uma sociedade equilibrada, com segurança alimentar, com proteção social. Portanto, houve ganhos consideráveis e a vários níveis. Mas também, nesses 40 e tal anos, houve desafios que ainda hoje estão por resolver ou por vencer, não? Sim, sim. Certamente, se partirmos da situação pré-independência, nós estaremos certamente a destacar todos esses ganhos, mas isso não significa que tenhamos chegado à meta. Há um longo percurso a ser feito. No campo simbólico, eu diria que nós conseguimos, no período pós-independência, garantir algo que não é tão vistoso, mas tem a ver com a dignidade de um povo. Conseguir a dignidade foi das maiores conquistas no campo simbólico-cultural. Isso porque o colonialismo ele se alimentava da separação nítida entre civilizado e indígena, entre europeu e africano, colocava o outro numa situação de permanente inferioridade. A independência faz-nos saber, ou faz saber a esses outros que têm essas outras narrativas, de que é possível construir-se um Estado-nação a partir das vicissitudes naturais encontradas. Mas, ao mesmo tempo que conseguimos vários avanços ao nível da economia, ao nível político, com a emancipação, com a interlocução internacional, com o estabelecimento de fiáveis parcerias internacionais, nós não conseguimos outros tantos ganhos em outras esferas. Isso tem a ver com alguns paradoxos, porque um país independente que não consegue garantir que a sua língua nacional se torne língua oficial é um país que está com algum problema de autocompreensão e com algum problema de relação com a sua própria história, com a sua própria cultura. Nós, no campo econômico, conseguimos ganhos substanciais no campo social, mas continuamos displicentes com algumas esferas da nossa vida na sociedade. Continuamos displicentes com o nosso ambiente. É problemático quando temos as nossas praias completamente degradadas e não conseguimos banir, não conseguimos precaver e não conseguimos fazer com que o nosso ecossistema seja protegido.
quando não conseguimos garantir, municiar o país de recursos que o tornem menos vulnerável, portanto, um arquipélago situado no meio do oceano, isolado, sem fronteiras terrestres, esse arquipélago ele precisa de um suporte para ter uma espécie de capacidade para ele se aguentar. Portanto, isso pressupõe predisposição ou capacidade de explorar os recursos endógenos, os nossos recursos. Não podemos fazer tábua rasa do nosso mar, não podemos fazer tábua rasa do nosso sol, do nosso vento, etc. E tal. Portanto, são questões que, a meu ver, constituem paradoxos da nação independente, que não consegue valorizar alguns traços da sua história, não consegue potenciar alguns legados e não consegue otimizar os seus recursos, os parcos que tem, mas que têm grande potencialidade. Enquanto à formação e organização do Estado novo pós-independência, fora do contexto do regime monopartidário que se implantou na altura, com tendência socialista, a edificação do país seria a mesma se se optasse por um outro tipo de regime em 75? Certamente, certamente. Mas nós tivemos várias etapas. A afirmação da nação não é linear. A nação ela se constitui a partir de processos materiais, culturais. Ela é uma categoria histórica que se vincula a esses processos. Ela tem todo um percurso. O percurso da nação fez-se ainda antes da independência, do meu ponto de vista. Ou seja, nós tivemos uma sociedade civil muito forte, nós tivemos determinados atores que se posicionaram na arena política, na arena cultural, pleiteando a dignidade de um povo, batalhando para que houvesse reconhecimento da nossa especificidade cultural. Portanto, com isso estão a garantir aquilo a que se poderia chamar de tecido sociológico da nação, porque a nação é um corpo unitário a partir do qual o Estado exerce uma soberania. A nação, para se constituir como tal, precisa de um senso de pertença. É aquele sentimento de você formar uma comunidade, partilhar uma cultura, ter um passado comum, ter um futuro que você pretende montar em conjunto e ter o desejo de se autogovernar. Essa nação, enquanto categoria histórica, para ela se afirmar, precisa de diferentes atores. E no decurso da sua afirmação, travaram-se lutas no campo simbólico, no campo político, no campo cultural, mesmo dentro do sistema. Portanto, essas lutas, elas redundaram na independência que, de certa forma, se implantou nos moldes em que, na altura, era consensual. Ou seja, havia o monopartidarismo, havia uma tendência, diríamos, socialista, mas acontece que, no caso concreto de Cabo Verde, havia também alguma possibilidade de se montar o pluripartidarismo. Após 25 de Abril, houve um momento na história de Cabo Verde repleto de experiência democrática. Havia várias tendências. Havia um jornal chamado Novo Jornal, em cujo bojo encontrávamos vários debates de vários atores. E previa-se um referendo para que os cabo-verdianos decidissem sobre a ligação a Portugal ou sobre a ligação à Guiné-Bissau, sobre a independência ou sobre a autonomia. Esta fase da unidade de Guiné e Cabo Verde, que foi também da dita reafricanização dos espíritos em Cabo Verde, que não foi muito bem recebida. E como é que foi este processo no sentido de contributos deixados à formação da identidade cabo-verdiana neste período? A unidade estratégica terá sido um grande ganho, porque dificilmente se conseguiria levar avante uma luta armada a partir das ilhas de Cabo Verde. Essas ilhas pequenas, isoladas, sem espaço para se montar estratégias ou táticas convenientes no âmbito de uma luta armada. Mas acontece que a unidade, quando ela é transposta para o domínio, diríamos, que nos remetiria para uma espécie de característica primordial entre duas nações, não para afinidades eletivas, mas para uma unidade orgânica, ela se torna problemática no âmbito da luta e no âmbito da afirmação das nações, das duas nações.
Porque o nacionalismo, enquanto afirmação da especificidade histórica, cultural e social, ele tem um alcance libertador. Mas o nacionalismo afirmado no âmbito dessas lutas, com a unidade, é um nacionalismo binacional e quase que incapaz de destacar, de preservar e de garantir visibilidade à tal especificidade cultural, social e histórica de um povo. Portanto, nesse aspecto, a unidade orgânica Guiné e Cabo Verde não terá possibilitado a emergência da nação cabo-verdiana nos moldes clássicos, enquanto comunidade de pertença, enquanto agrupamento humano que tem consciência de fazer parte de uma comunidade, de partilhar uma cultura e de gerir o seu passado, potenciando para um futuro a partilhar. Portanto, isso é mais problemático. No quadro da luta, a unidade, em termos orgânicos, terá dificultado a emergência verdadeiramente nacionalista. Eu parto de uma abordagem nacionalista que tem a ver com a necessidade de se tornar congruente cultura e política. Temos uma cultura e queremos uma política, um Estado que faça jus à nossa especificidade. Quando se parte da nação... a necessidade da sobrevivência em que o país vivia em 75, houve alguma hesitação dos dirigentes na altura em tomar esse caminho de enraizamento pelas questões da africanidade, por exemplo? Certamente, porque Cabo Verde, a sociedade cabo-verdiana nunca foi uma referência em si. É uma sociedade que sentiu sempre necessidade de tutor, de tutela, de outra referência. Portanto, o seu verdadeiro espaço é como se estivesse fora do território, fora do espaço arquipelágico. A sua âncora teria de estar fora, exatamente porque era uma sociedade basicamente condenada ao isolamento, ao fracasso, vivendo sob o signo da escassez. Uma sociedade dessas não tem capacidade para uma espécie de auto-orientação. Precisa de um suporte. E esse suporte ele se tornou constitutivo dos projetos político-emancipatórios. Mesmo os claridosos, os regionalistas, que afirmaram a especificidade cultural cabo-verdiana, também entenderam que não havia condições de transformar essa potencialidade politicamente, garantindo-lhe valor político, no sentido de se converter no corpo unitário da nação. Precisavam de uma ligação a Portugal. Disseram, nós somos uma região de Portugal, como Açores e Madeira. Não tentaram ir para além da região. Já a geração de Cabral e os que se embrenharam na luta armada contra o colonialismo também procuraram essa aliança. Isso tem a ver com a experiência de isolamento, com o déficit de confiança, com o sofrimento, porque passou o povo, só para ter uma ideia, entre 1900 e 1948, 86 mil pessoas sucumbiram à fome. Tínhamos uma sociedade marcadamente analfabeta, a despeito da busca dos filhos da terra por instrução, a sociedade não se destacava pela sua literacia. Nós tínhamos muita gente a viver em extrema pobreza, não tínhamos habitações condignas, as comunidades do interior estavam completamente abandonadas. Diferentemente de São Vicente, onde tínhamos uma mediação de intelectuais, em que as pessoas tínhamos uma sociedade civil pujante, no interior de Santiago, por exemplo, as pessoas estavam entregues à sua sorte, com a mediação do padre. Esta situação explica, em certa medida, portanto, alguma resistência à independência numa primeira fase. Havia movimentos que defendiam a adjacência a Portugal do que a independência por razões, se calhar, meramente económicas, não é? Sim. Naquele momento, se calhar, era mais importante garantir a sobrevivência do Estado do que a própria independência. Sim, aqui a relação do cabo-verdiano com o colonizador foi uma relação muito ambígua. Uma relação em que, no campo discursivo, sugeria-se uma afinidade eletiva, sugeria-se uma proximidade entre o colonizador e o colonizado, uma homologia civilizacional entre o colonizador e o colonizado. Portanto, uma grande proximidade, porque o colonialismo ele se afirmou a partir da separação de povos. O outro é inferior, o outro é incapaz, portanto, faz parte da essência da nação portuguesa possuir colónias e civilizar indígenas. Isso consta do ato colonial.
Mas no caso concreto de Cabo Verde dizia assim, não, vocês não são africanos, vocês não são indígenas, vocês estão próximos de nós. Portanto, esse discurso acabou sendo internalizado pelos ilhéus. Portanto, havia uma convicção de que de fato éramos portugueses. E havia toda uma elite local a alavancar projetos uniformizantes. Portanto, projetos que faziam com que houvesse coincidência entre o Estado dominador e a colônia dominada. E consideravam-se portugueses. O Eugênio Tavares dizia, sou português de lei cabo-verdiano de alma. Pedro Cardoso dizia, sou civis lusitanos sum, sou cidadão lusitano. E a população também se autoconcebia como portuguesa. Portanto, mas no fundo não, embora portanto, era o Estado ultramarino português, mas os cidadãos nascidos nesses países não eram portugueses, não? Não, os cidadãos nascidos nesses países eram sim portugueses, só que portugueses que precisavam de algum esforço para não serem subalternizados e subjugados. Por exemplo, havia as chamadas leis de exceção, relativamente às quais os ilhéus se posicionavam. Os deputados portugueses, cabo-verdianos, que viviam em Portugal ou que iam a Portugal, defendiam que para os cabo-verdianos não se devia aplicar a chamada lei de exceção. Os naturais, os chamados filhos da terra, diziam não aceitamos que Portugal continue a nos impingir essa criadagem nula, porque somos mais capazes do que eles, mais capazes do que os representantes metropolitanos. Portanto, exigimos tratamento igual na qualidade de cidadãos portugueses. Mas a peculiaridade cultural cabo-verdiana era também destacada por esses filhos da terra. Portanto, eles queriam compatibilizar a suposta especificidade cultural histórica de Cabo Verde com a nação portuguesa. Essa compatibilização fazia-nos integrar na nação sem perder a nossa alma. Portanto, era essa a tentativa dos ilhéus. Então, criou-se, de fato, um vínculo tácito. Houve entendimentos e significados compartilhados, aquilo que chamo de mínimo cultural compartilhado, que no fundo terá suportado essa ideia de uma única nação ou de uma nação diferente que também passou a exigir tratamento diferenciado por parte do colonizador. Portanto, esse vínculo a Portugal não é um vínculo que surgiu por acaso. Ele decorre de um entendimento no âmbito de um processo de construção de uma narrativa nacional em que os portugueses, de fato, não excluíam os cabo-verdianos. Só que os cabo-verdianos diziam, nós não queremos só o ônus da nação. O ônus, nós estamos a trabalhar, a lutar na Guiné-Bissau contra as tribos guineenses, estamos a apoiar o governo de Portugal na colonização dos outros territórios, mas queremos o bônus da nação, queremos ser tratados como verdadeiros portugueses. Portanto, toda a luta do ilhéu por integração partia desse princípio de que éramos lusitanos e éramos cidadãos e era fundamental que os decisores políticos fizessem jus a essa pertença. Quer dizer que tudo isto, de que forma isto explica alguma falta de consenso, se calhar, em termos de identidade cabo-verdiana? Há alguns dizem que somos crioulos mestiços, outros que somos lusófonos, africanos. Em que medida toda esta situação, todo este processo, que homem se construiu em Cabo Verde? Bem, o cabo-verdiano, ele é africano. Ele é africano por uma razão simples, estamos na África. Sobretudo geograficamente. Geograficamente, sim, sim. Mas o processo de construção da sociedade cabo-verdiana é um processo que, de fato, precisa tem a sua peculiaridade. Tem a sua peculiaridade e que deve ser preservada. Ou seja, não podemos escamotear tudo aquilo que foi a nossa história. Portanto, Cabo Verde é um país que resulta de cruzamento de povos e culturas. Esses povos acabaram por aparecer num espaço supostamente desabitado. Portanto, houve transições étnico-culturais, embora num contexto de dominação, um grupo dominou o outro, mas dessas transações étnico-culturais e desse percurso histórico peculiar surgiu uma sociedade que, de fato, diferencia-se das outras por uma razão simples. É uma sociedade que, na sua fase inicial, contou com grupos posicionados antagonicamente no campo de interação, grupos que dominam e grupos que eram escravizados. Para uns era o novo mundo, para os colonizadores, né?
ou para os brancos reinões, e para os negros era o fim do mundo. Mas mesmo assim, nós tivemos formas de resistência, tivemos forma de participação na vida social e econômica do território que transformaram os dominados numa espécie de verdadeiros agentes de transformação. Portanto, esses colonizados não foram nos moldes em que os outros territórios africanos foram, porque os outros territórios foram ocupados basicamente ou de uma forma mais sistemática no decurso da Conferência de Berlim, de 1885-86, e com o ultimato inglês dado a Portugal em 1891. Mas Cabo Verde, desde 1608, os cabo-verdianos passaram a participar no oficialato régio, a assumir, a participar na gestão do território. Houve períodos em que o chamado Senado da Câmara, de que faziam parte os crioulos, assumiu a gestão do território. Portanto, essa experiência de autogestão garantiu um senso de pertença e permitiu que se experimentasse uma espécie de nação em potência que ajudou-nos a resistir ao próprio colonizador. É um aspecto que nós não devemos descurar. Mas mesmo os ex-escravos, eu costumo dizer que temos estado a destacar o papel dos intelectuais, dos literatos, dos combatentes, mas nós acabamos por subalternizar ou não reconhecer da melhor forma possível essas intervenções discretas, mas consistentes, porque substanciais, desse grupo de ex-escravos. Os ex-escravos que se instalaram no interior da Ilha de Santiago, que engajaram-se fortemente no processo de libertação da mulher, de dignificação da mulher. A mulher era peça, não era gente. A mulher negra, quando tinha um filho, esse filho requeria ao rei a mercê, o reconhecimento do pai, para poder gozar das honras, riquezas e regalias e superar o defeito de nascença. Portanto, também era tida como defeito de nascença. Mas essa mãe que era peça e que sequer era gente, conseguiu ganhar pela maternidade a sua emancipação, o seu reconhecimento. A mulher passou de coisa para coisa fina. Mas como conhecer esta parte da história de Cabo Verde? Há estudos, há pesquisas e como funciona a divulgação? Ou não existe, por simplesmente, a forma de conhecer essa parte da história? Somos um povo atípico, temos uma história riquíssima, mas que está sendo maniatada. É fundamental que os currícula escolares sejam formatados para resgatarem esse nosso percurso, para valorizarmos legados, para fazermos com que determinados atores tenham o devido reconhecimento e para nos reencontrarmos conosco mesmos. Porque não é possível nos afirmarmos como europeus ou como africanos e continuarmos, diríamos, nesse debate que está sendo muito fomentado por tendências outras que não têm a ver com a nossa história ou por simpatias. É fundamental nós transformarmos esse tipo de debate num processo de autoconhecimento. Portanto, seria o corolário de uma pesquisa ou de uma divulgação consistente da nossa história para depois construirmos consensos outros em torno do que somos ou deixamos de ser, do que pretendemos ser, porque senão continuaremos sem a mínima chance de nos reencontrarmos. Continuaremos um povo altamente errante, atrás de si mesmo, mas à procura das suas raízes, atrás de si mesmo, mas através dos outros. Portanto, é preciso haver uma espécie de retorno, mas no campo da pesquisa, no campo do ensino, para que a nossa história sirva para a nossa própria projeção como nação. Em que parte da história é que Cabo Verde se afastou um pouco do continente africano e tomou outros rumos em termos de desenvolvimento económico? Bem, Cabo Verde esteve basicamente com o declínio do negócio de escravos, com o declínio do tráfico negreiro, e houve esse relativo afastamento
da África. Houve um relativo afastamento. Obviamente que, em termos político-administrativos, Cabo Verde continuou bastante ligado à África, tanto por causa do controle que nós tínhamos, controle administrativo ou uma gestão conjunta da Guiné-Bissau e Cabo Verde, mas também da nossa participação na administração civil dos outros territórios. Portanto, o norte de Angola foi gerido basicamente por cabo-verdianos. Tivemos governadores cabo-verdianos. Na Guiné-Bissau havia variadíssimos dirigentes cabo-verdianos. Portanto, essa nossa experiência africana nos fez parte da África, só que era uma parte em que aparecíamos como segundo colonizador. Portanto, não era uma parte, não era uma participação que garantia uma espécie de solidariedade horizontal de que pudesse surgir o espírito da comunidade fraternal, protetora, etc. E tal. Portanto, a nossa participação no processo de colonização afastou-nos da África. Mas mesmo no pós-independência também, depois da ruptura com a Guiné-Bissau, houve também situações em que Cabo Verde se voltou para as parcerias com a Europa e outros países. Sim, mas isso tem a ver com o tal pragmatismo político. A parceria visava a sobrevivência da própria nação, do próprio Estado. A África não tinha muito a dar. E a ligação com a África quase que se esvaiu nesta parte da história depois de 80, com a ruptura com a Guiné-Bissau. Necessariamente não, porque havia vínculos muito estreitos, havia afinidades que foram exploradas devidamente ao nível dos países que batalharam pela emancipação. Portanto, entre os partidos no poder, havia muita solidariedade, havia toda uma estratégia de resistirem às várias investidas de outros tantos países. A luta armada em Angola foi... A consagração também de figuras de luta armada. Certamente. Portanto, não houve recuo. O recuo foi no período colonial, paradoxalmente, porque os cabo-verdianos estavam presentes, eram também países de acolhimento, mas no âmbito da luta os cabo-verdianos foram os primeiros. Em Angola, os cabo-verdianos foram os primeiros a atacar os revoltosos. Portanto, e foram homenageados em Portugal. Isso cria uma desconfiança que mina, portanto, as possibilidades de aproximação. Mas seja como for, essa desconfiança foi sendo paulatinamente superada, pelo menos ao nível dos decisores políticos, por causa de toda a experiência de luta conjunta e esse esforço transnacionalista do próprio cabo-verdiano, porque o mesmo cabo-verdiano que colaborou no processo de dominação foi quem também colaborou no processo de emancipação. Isso é muito bom. Portanto, a luta armada travada na Guiné foi uma luta alavancada essencialmente pelos cabo-verdianos. Portanto, isso significa que não era o Cabo Verde de nação, diríamos, a conspirar contra a dominação. Havia contra a emancipação. Havia setores que estavam a favor e setores que posicionaram-se claramente contra a dominação. E com o advento da democracia multipartidária nos anos 90, que transformações se operaram em termos de construção identitária do país? Com a democracia? Já com a democracia, em 90. Sim, mas mesmo antes da democracia, eu considero que a verdadeira afirmação da identidade nacional cabo-verdiana, a sua condição de possibilidade deu-se com a ruptura da tal unidade Guiné-Cabo Verde. Com a ruptura? Com a ruptura, sim, porque antes havia um Estado binacional em que era quase tabu você destacar a nossa peculiaridade. Mas com a ruptura passamos a ter absoluta confiança. E o comando do próprio destino. O comando do próprio destino, portanto, não deixamos de ter vergonha de afirmar a nossa peculiaridade. Mas o Cabo Verde pós-independente é um Cabo Verde que também se reencontrou em várias outras esferas. Portanto, na educação, nós tivemos ganhos consideráveis, na cultura, obviamente, mas na própria afirmação política do Estado. Porque o Estado, ele para se manter, o Estado-nação, ele para se manter precisa que a comunidade, diríamos, se constitua e o legitime. O Estado-nação, como disse Renan,
a nação é um plebiscito diário. A nação surgiu nos países centrais, a nação surgiu a partir da revolta contra a monarquia, a partir da luta contra as injustiças sociais, as desigualdades sociais, etc. Mas esse momento nacional, ele precisa de reatualização permanente. Portanto, é fundamental que as condições de possibilidade da nação se mantenham. E no caso concreto de Cabo Verde, a luta pela independência, ao ter esse suporte cultural, acabou por sentir-se, por ter aquela base para se manter. Ou seja, a legitimidade do Estado passou a ser maior porque os cidadãos passaram a estar mais integrados, o Estado passou a assumir, diríamos, as suas esferas de competências, tudo isso garantiu uma maior proximidade. Antes era uma espécie de corpo estranho se sobrepondo à nação. O Estado binacional, de certa forma, acabou por perturbar a verdadeira emergência nacionalista. Nesse sentido, a separação Guiné-Cabo Verde foi muito benéfica para a consolidação do projeto de nação. Mas e a transformação que se deu com a democracia nos anos 90 também trouxe outros modelos identitários para Cabo Verde e que criou, que afastou o país de uma certa forma do próprio continente africano, da matriz africana, segundo alguns críticos. Como é que vemos? Houve mudanças de símbolos, de bandeira, e como é que isto foi visto pela sociedade na altura e como é que isto serviu para a construção de uma nova identidade, ou seja, para a construção de uma identidade afirmativamente cabo-verdiana? Com a abertura democrática e com a afirmação de uma nova ordem, ou de uma nova etapa na nossa história, com o pluripartidarismo, houve um resgate de aspectos outrora maniatados. Só que o resgate é sempre parcial. Portanto, há uma apropriação, diríamos, linear da nossa história. Uma apropriação que tem a ver com algum sectarismo que a própria política induz. Mas isso já tinha acontecido também no âmbito da independência. Com a independência, várias figuras da nossa história e que não tinham necessariamente a ver com o colonialismo foram banidas. Por exemplo, quando você pega o senador Vera Cruz, era um grande deputado, um grande senador de São Vicente, que disponibilizou a sua própria casa para se instalar o primeiro liceu de São Vicente. Após a independência, quiseram substituir o nome dado o nome de uma rua que era do senador Vera Cruz para um outro nome que tinha a ver com a África. E fizeram-no. Não houve como dissuadir essa mudança, porque considerava-se que aquela figura africana era de longe superior à figura do senador Vera Cruz. Portanto, um homem que marcou de forma indelével a nossa história, o processo de afirmação da nação, que procurava a todo custo garantir que os filhos da terra não ficassem excluídos do sistema educativo. Mas com ele tínhamos outros tantos intelectuais que não mereceram a devida atenção. Portanto, isso, de certa forma, é normal, porque o processo revolucionário é um processo que não vai fazer uma triagem de acordo com a história, vai fazer uma triagem de acordo com o momento. E esse momento é um momento de ruptura. Todo aquele que, de uma forma ou de outra, foi percebido como colaboracionista, ele foi banido. E com a democracia, tentou-se resgatar parte dessa história ostracizada, dessa história esquecida. Mas só que o resgate, de novo, foi parcial. Porque foi um resgate em que se tirou os africanos, certamente resgatou-se outra parte da história. E por vezes um resgate acrítico e um resgate completamente destoado daquilo que tem a ver com a nossa própria história. Porque, no fundo, você põe em causa a própria luta, ou põe em causa os próprios ganhos da nação, ou subverte
determinadas narrativas. Ou seja, quando você pega os chamados heróis que combateram os próprios africanos em Angola, você os torna heróis de novo. Mas eles foram absolutamente contra a dinâmica emancipatória. Portanto, você reabilita esses supostos heróis, que no período colonial foram, mas num período de estabilização política e de reencontro com a nossa história, jamais seriam heróis. Portanto, houve alguns excessos, houve alguns desvios, houve leituras enviesadas, mas que são compreensíveis, exatamente porque tem a ver com aquele fervor transformacionista. Nós costumamos explorar as diferenças para podermos afirmar a nossa agenda. E a exploração das diferenças, por vezes, não é tão racional. Freud tenta explicar essas coisas. Ele diz que há uma espécie de... ele chama de narcisismo das pequenas diferenças. Ou seja, quanto menores as diferenças, maior o fervor com que homens e grupos a elas se apegam. Quanto maior o investimento simbólico nas diferenças, aliás, o investimento simbólico nas diferenças é tanto maior quanto menores são as disparidades reais. E isso é real. Ainda hoje temos essa situação em Cabo Verde. Nós dificilmente conseguimos consensos, dificilmente conseguimos entendimentos tácitos, dificilmente conseguimos significados compartilhados em torno da nossa história. Continuamos a explorar as diferenças e, de certa forma, a mitigar as possibilidades de unidade e de consenso. Isso é problemático. Um país pequeno como o nosso, mas vive a partir disso. Que papel tem a educação nesta preservação e divulgação da história do país, pelo menos desses últimos 50 anos? Pelo menos para que haja um consenso à volta da história e da história ser ensinada ou partilhada com todos. Os países que se constituíram naquilo que se chama de Estado-nação são países em que, basicamente, a nação foi forjada. A Alemanha não era nação, de jeito nenhum. A Alemanha do século XVIII tinha 300 estados territoriais, tinha 1.500 domínios imperiais. A Alemanha não tinha uma língua alemã. O francês era a língua falada pela elite, o latim nas escolas secundárias e o alemão nas igrejas protestantes. França, em 1791, basicamente, pouca gente falava francês. 1/4 da população não entendia nada de francês. Portanto, só 16 dos 89 departamentos franceses é que falavam francês. Portanto, houve toda uma luta no sentido de se criar uma nação. Houve um processo de nacionalização. Os historiadores dizem que a nação ela não existiu. Foi a partir do século XVIII quando um punhado de indivíduos disse somos uma nação e fizeram de tudo para provar que essa nação existia, de fato. Portanto, foi um trabalho a posteriori, não encontraram a nação feita. Em Cabo Verde é como se quiséssemos explorar de tal forma as diferenças que corremos o risco de desagregação se continuarmos nessa luta quase que autofágica, nessa luta fratricida, em termos simbólicos. Portanto, é fundamental nos entendermos em relação às nossas conquistas, em relação àquilo que nos une, em relação ao nosso futuro. E a educação tem papel crucial nisso, porque hoje em dia, no campo teórico, há uma luta permanente para se superar a polarização. Não podemos continuar com aquela lógica binária em que um está de um lado, o outro está do outro lado. Precisamos encontrar o vão entre os dois polos. A educação pode ter papel nisso. Trabalhar para termos o chamado futuro coletivo a partilhar. Trabalhar para sermos cidadãos do mundo, porque num pequeno país como o nosso, se nós continuarmos nessa luta em glória de explorar a separação, de dividir, de montar contextos que, de certa forma... convenientes a cada circunstância. Sim. Portanto, são narrativas que se criam e que subvertem a própria dinâmica da nossa história. Porque quando o Eugênio Tavares pleiteia o ensino para o cabo-verdiano, ele não quer saber se é da Brava, se é de São Vicente, quer que os filhos da terra tenham um lugar no concerto das nações, sejam reconhecidos, sejam tratados como cidadãos. Quando Pedro Cardoso diz
eu quero preservar, quero destacar a tabanca, porque a tabanca foi banida aqui na Ilha de Santiago, através de um decreto, através de uma portaria provincial de 1923. A tabanca foi banida. A língua foi desprezada e nós temos esses intelectuais que disseram, não, viva a tabanca, viva o carnaval vadio. Se esse carnaval nos faz com que nos sintamos num ambiente gentil, o que seja, mas vamos valorizá-lo. Vamos avançar com o crioulo. O crioulo foi visto como língua efeminada, expressão da saudade. Mas ainda hoje, como vê o tratamento dispensado à língua cabo-verdiana, ao crioulo, ao longo desses anos da construção do país? 40 anos depois não temos oficialização, não se estuda o crioulo, continua-se a falar o crioulo, mas a forma de se escrever é como está, cada um faz do jeito que entender. Como é que vê o tratamento que é dispensado? A língua que é um elemento, elemento identitário forte. Da identidade cabo-verdiana. É que, na verdade, continuamos com os tais resquícios do próprio colonialismo. Não é? Em 1931 havia um jornal chamado Notícias, de Cabo Verde, e nesse jornal surgiram vários artigos em que uns atacavam o crioulo, outros defendiam-no. E uns diziam que crioulo era língua pobre, e que expressão efeminada da saudade, e que o português é a língua máscula que manda. Ainda hoje, nós entendemos que o português tem esse status. Portanto, é um elemento diferenciador, é um elemento distintivo, por assim dizer, garante alguma supremacia, por assim dizer, a quem o domina, e isso acaba por situar o outro, a tal característica, a tal identidade quase que primordial, que é utilizada estrategicamente para garantir a dominação. Portanto, isso continua a ser uma espécie de resquício do colonialismo. Para ultrapassar e para dar o devido valor a um elemento como o crioulo, que é importante na identidade cabo-verdiana? É fundamental, não só para a identidade, mas também para o próprio processo de aprendizagem, para a própria inserção do cabo-verdiano no mundo e para uma espécie de estabilização das relações sociais, do tipo de interação que queremos estabelecer, porque não podemos... Mas o que constrange esse passo importante que se deve dar em relação ao... Eu acho que falta vontade política. E, no fundo, é um tema... Mas pelo menos os partidos políticos sempre dizem que estão a favor da oficialização, mas até 40 anos já se passaram governos diferentes. Sim. E nenhum faz, na prática, nada para que o crioulo seja valorizado, sobretudo. Sim. É dos tais paradoxos de que falei. Porque o crioulo é uma língua que podia ser facilmente transformada em língua oficial. Ou é uma língua que facilmente poderia ter um novo estatuto. Porque os países europeus foram países que se tornaram, as nações europeias foram nações sem línguas nacionais na fase inicial. Como eu disse, o alemão não era falado por praticamente ninguém, mas houve todo um movimento, os irmãos Grimm, a tradução da Bíblia por parte do Lutero. O francês não era falado por praticamente ninguém, mas a educação teve um papel crucial na nacionalização e no ensino de francês, porque era o caminho através do qual se afirmava a própria nação. O italiano não era falado por praticamente ninguém. Houve toda uma luta de assimilação. No caso da França, os provençais, os alsacianos, os bretões foram assimilados, obrigados a falar francês. Nós aqui, costuma-se dizer que, historicamente, as línguas nacionais são semi-artificiais, semi-inventadas. São tentativas de misturas de várias tendências linguísticas. Nós aqui em Cabo Verde temos uma língua. Portanto, diferentemente desses outros países que nasceram sem língua nacional e obtiveram-na através de um processo de reconfiguração linguística, nós aqui temos uma língua. E essa língua é que está a ser humanitária. Portanto, é contraditório que tenhamos todos os recursos para avançarmos, porque há estudos feitos, há trabalhos, há livros publicados, há todo um suporte para a oficialização. Mas continua a ser tabu. Portanto, acho que é dos temas que devem merecer, de certa forma, algum consenso. É fundamental que se criem grupos que estejam preparados, capacitados para essa triagem daquilo que possa vir a ser a nossa língua oficial.
Isto tem a ver um pouco com a excessiva partidarização também da sociedade cabo-verdiana. De que forma esta excessiva partidarização da sociedade cabo-verdiana está a condicionar expectativas dos cabo-verdianos em relação ao desenvolvimento mesmo do país? Até a forma como de gestão do país. Eu acho que em Cabo Verde nós tivemos situações em que os cidadãos acabaram por se tornar praticamente reféns dos discursos político-partidários, dos atores políticos, e isso tem a ver com a deficiente inserção socioprofissional da nossa gente, com a limitação do processo emancipatório, um país em que o Estado continua a ser o grande provedor, o grande patrão, e as pessoas acabam por se sentir policiadas de uma forma ou de outra. E esse país acaba por entender que os políticos devem ter um monopólio discursivo legítimo. Os políticos é que mandam. Portanto, mas o político, como disse Foucault, deve ter um conhecimento correlato ao poder que ostenta. Nós achamos que o político, por sê-lo, já tem conhecimento. Portanto, por mais que alguém diga alguma coisa, enquanto essa coisa não tiver uma espécie de endosso político, não vale. Portanto, isso acaba por prejudicar, por assim dizer, a emergência de uma sociedade civil forte, acaba por fazer com que determinados assuntos, com que determinados dossiês continuem emperrados e acabam por limitar o próprio processo de consolidação da democracia, porque não há democracia sem uma sociedade civil forte. Hoje em dia, no mundo todo, já se diz que o Estado está ensanduichado entre as grandes corporações transnacionais e as comunidades locais. Hoje em dia já se diz que a autonomia do indivíduo está se sobrepondo à heteronomia do sistema, ou seja, o indivíduo está tendo uma pujança jamais vista. E nós aqui, a subpolítica está a condicionar a política, mas nós aqui em Cabo Verde continuamos sendo condicionados, mesmo que o Estado não queira. Mas a população quer tutor, quer tutela. Isso em várias frentes, não é só a população pobre, inculta, não. É como se isso tivesse perpassado todo o tecido social, de cima a baixo. Portanto, você encontra grandes empresários que não se pronunciam, não fazem nada, porque não querem que haja algum tipo de represália. Encontramos intelectuais que não atuam por causa do mesmo assunto. Jornalistas. Portanto, é uma sociedade que precisa de dar passos firmes, passos subsequentes à própria afirmação da democracia para se libertar. Sim. Talvez a educação venha a ter um papel crucial nisso. As academias talvez funcionem como espaço emancipador por excelência e talvez as próprias, quer dizer, as várias forças da sociedade civil se despertem para a necessidade de nós consolidarmos o processo democrático a partir de uma intervenção cidadã ativa, participativa. Do seu ponto de vista, quais são as grandes questões da nação, 44 anos depois, e que precisamos para avançar em termos de desenvolvimento? Quais as grandes questões? Bem, eu entendo que precisamos. Eu não sou apologista do nacionalismo, eu defendo o cosmopolitismo. Eu entendo que o cabo-verdiano devia dar sequência à sua marcha cosmopolita. Eu entendo que nós devemos trabalhar para que a nação, que a meu ver não cabe no território, a nação normalmente, a equação nacionalista é um povo que quer se autogovernar dentro de um dado território, mas eu costumo dizer que em Cabo Verde essa equação nacionalista não nos serve. A nação não cabe no território, porque um país cuja diáspora é superior à população residente é um país que deve ter muita atenção aos que estão lá fora. Eu acho que não fomos tão consistentes na defesa dos interesses dos cabo-verdianos que estão lá fora. Não estamos tão afinados com a nossa diáspora. Isso continua a ser um aspecto, um ponto a ser visto por todos nós. Não tratamos bem da nossa diáspora bem-sucedida e não tratamos bem da nossa diáspora mal-sucedida. Os cabo-verdianos que estão em São Tomé vivem uma situação de catástrofe humanitária. Estão completamente perdidos. Subcidadãos, não têm nenhum tipo de reparo por tudo aquilo por que passaram.
os bem-sucedidos não conseguem ser devidamente integrados no próprio processo de desenvolvimento do país. A pobreza, a desigualdade ainda também são desafios enormes. A pobreza, a desigualdade. Precisamos de uma educação que nos permita ser cidadãos do mundo. Uma educação que não passe por aquilo que é o século passado. Se queremos formar cidadãos para o século XXI, não podemos continuar com uma estrutura ou com professores sem formação. Portanto, vamos trabalhar, é fundamental trabalharmos para que na esfera educativa possamos ter mudanças fortes. É fundamental que no campo da saúde continuarmos ou procurarmos dar alguma segurança para a nossa gente, porque é problemático você realizar festivais e gastar 20 mil, 15 mil contos e não ter ambulância para transportar a nossa gente. É altamente desafios que ainda... É altamente contraditório você não conseguir consertar um aparelho de tomografia computadorizada, mas tem capacidade de fazer coisas inimagináveis mesmo nos países chamados desenvolvidos. Portanto, esses paradoxos é que precisamos de ultrapassá-los, sob pena de continuarmos a comprometer, quiçá ad infinito, a verdadeira emergência da nação com um Estado que possa estar legitimado porque é ancorado no bem-estar da população. Professor, muito obrigada, mas entretanto eu tinha uma questão para finalizar, já estão me dizer que o tempo já está a passar, que era só a sua leitura sobre as duas datas, 5 de julho e 13 de janeiro, que tem criado alguma divisão em termos políticos. Rapidamente, alguma palavra, já que na sexta-feira se vai celebrar os 44 anos de independência. São datas que se complementam. O 5 de julho é condição sine qua non de 13 de janeiro, porque sem independência não estaríamos a celebrar a abertura. Portanto, eu entendo que as duas devem merecer igual dignidade, devem ser tratadas da melhor forma possível e, acima de tudo, nós não podemos fazer tábua rasa desses processos materiais e culturais de que resultou a nação e a partir dos quais conseguimos batalhar no sentido da consolidação do Estado. Portanto, não podemos jamais subalternizar o 5 de julho. Porque sem 5 de julho não seríamos a nação que hoje somos e muito menos celebraríamos a mudança que houve. Ok, muito obrigado pela sua contribuição aqui. E fica a visão analítica dos 44 anos de construção de Cabo Verde enquanto Estado independente e de direito, pelo reitor Gabriel Fernandes, doutor em Sociologia Política. Gratos pela sua atenção e encontro marcado para daqui a 15 dias. Boa noite.